O nosso contato agora é com o repórter Guilherme Oliveira, que vai falar sobre as ciclovias na cidade de São Paulo. Bom dia, Guilherme. Tudo bem, Lupato? Bom dia para você, para o Bom Sabino, dia, para quem nos Guilherme. acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. Uma polêmica que parece que não tem fim, né? Esse assunto da ciclovia na cidade de São Paulo. Tem gente que aprova, tem gente que critica. Pois bem, a Prefeitura de São Paulo quer ampliar, tem um programa de metas para chegar em 1.000 quilômetros de malha cicloviária na cidade até 2028, durante esse novo mandato, né, do prefeito Ricardo Nunes, de 2025 a 2028. Hoje, a cidade já tem pouco mais de 767 quilômetros de malha cicloviária, entre ciclovias, ciclofaixas e também ciclorotas. E para chegar, então, em 1.000 quilômetros, a prefeitura precisa construir mais 233 quilômetros de malha cicloviária aqui na cidade. Isso já está acontecendo, já começou desde o início do ano, na zona oeste de São Paulo, por exemplo, no entorno do Parque Vila Lobos, está acontecendo uma obra de extensão de uma ciclovia já existente na Avenida Queiroz Filho, um programa de parceria público-privado e mais 1,5 km de ciclovia no entorno ali do Parque Vila Lobos. A gente conversou com um especialista de mobilidade urbana, o Sérgio Aveleda, para entender um pouquinho melhor sobre esse projeto da prefeitura, ampliar em 1.000 quilômetros essa malha cicloviária, se já é o suficiente, se não é. E o Aveleda diz que não, que uma cidade como São Paulo, isso não é o suficiente. Vamos acompanhar o que ele disse. Daqui a pouquinho a gente acompanha, Guilherme, o que disse o Sérgio Aveleda em relação a isso. Combinado, Lupato. A gente vai falar então de uma outra ciclovia que foi construída no início desse ano, em fevereiro, na região do Brás, no centro da capital paulista. Mais especificamente na rua João Boemer. Só que aqui, Lupato, comerciantes, Sabino, estão reclamando dessa ciclovia, porque aqui os comércios são de indústria têxteis. Então, são rolos de tecido que são vendidos aqui, são comercializados. Esses rolos pesam até 20 quilos. Cada rolo pode pesar até 20 quilos. E o que os comerciantes estão reclamando? Que com essa ciclovia, os caminhões não podem mais parar para fazer a carga e descarga. Para quem está na live, inclusive, já está acompanhando as imagens do Daniel Mesquita de caminhão parado ali na ciclovia porque estava fazendo esse trabalho de carga e descarga. Eu cheguei a contar, na mesma hora, 3 caminhões e 2 carros parados na ciclovia, no centro da capital, na região do Brás, aqui na rua João Boemer, justamente para fazer esse trabalho de carga e descarga. Mas antes da gente ouvir os comerciantes reclamando por aqui, vamos ouvir o que o Sérgio Aveleda, então especialista em mobilidade urbana, fala sobre esse projeto da prefeitura. Essa rede cicloviária que São Paulo tem hoje ainda não é suficiente para atender a demanda de toda a cidade. A gente observa no mapa que é uma linha muito centrada no centro da cidade. Nós precisamos ampliar as conexões nas periferias para, de fato, a população trabalhadora se sentir segura e acolhida e opte pelo uso da bicicleta. Eu acho que o principal desafio é também a ampliação com as conexões com o transporte público. É preciso que as ciclovias sejam alimentadoras dos terminais de ônibus e das estações de trem e metrô. Bom, para o Aveleda, então, esse programa da prefeitura não é o suficiente para a cidade de São Paulo. Voltando aqui para a região do Brás, onde falo ao vivo neste momento, agora, 10 horas e 41 minutos, 5 carros parados em 2 quarteirões que eu consigo enxergar por aqui. 5 carros e um caminhão parados na ciclovia para fazer esse trabalho de carga e descarga. E os comerciantes estão reclamando disso, que com essa ciclovia ficou muito mais difícil esse trabalho, senão eles têm que procurar ruas do entorno para fazer esse trabalho de carga e descarga e levar o tecido aonde? O rolo de tecido aonde? No ombro, porque não tem outra forma. Vamos acompanhar o Breno Caldas, um dos comerciantes aqui do Brás. Atrapalhou bastante, porque antigamente o caminhão parava aí, descarregava rapidinho na porta da loja, agora hoje em dia tem que parar nas ruas do lado, às vezes nem achar vaga e demora muito mais tempo. E o produto é pesado, né? Esses rolos de tecidos. Cara, é bem pesado. Dependendo do tecido, tem mais de 20 quilos. Cada rolo. Cada rolo. E o caminhão também é grande, né? Ou seja, tem que procurar uma vaga nas ruas do entorno porque não consegue parar aqui em razão da ciclovia. Exatamente. A ciclovia atrapalhou bastante, gente, desde o começo do ano.
Sabino, Lupato, eu tô aqui mais ou menos na rua João Boemer há 1h30. E o que eu vejo por aqui é que o pessoal que passa de bicicleta é o pessoal que trabalha nesses comércios. Não vejo aqui um ciclista que está indo de um local a outro, muito pelo contrário, apenas os comerciantes mesmo que estão se locomovendo aqui com essas bicicletas e parando nos próprios comércios. Se um agente da CET, por exemplo, passa por essa rua agora, todo esse pessoal que está parado na ciclovia vai ser multado, porque não pode. A gente questionou a prefeitura sobre essa ciclovia e, por meio de nota, a prefeitura nos disse que várias audiências públicas foram feitas, estudos foram realizados e que, depois de tudo isso, a prefeitura entendeu que seria possível a instalação dessa ciclovia na rua João Boemer. A prefeitura ainda diz que do lado direito da via pode fazer a carga e descarga, só que do lado direito há pontos de ônibus. Quando o ônibus para aqui, principalmente ônibus articulado, apenas uma via fica disponível para o tráfego dos carros. Ou seja, imagina se um caminhão para também do lado direito, esse ônibus articulado tem que fazer todo esse desvio para seguir a rota. Fica, de fato, um trânsito bem prejudicado aqui na rua João Boemer. A Prefeitura de São Paulo ainda tem um programa de metas até 2028 para fazer a manutenção de 150 quilômetros de malha cicloviária, mas ouvintes da Rádio Bandeirantes também reclamam de algumas ciclovias que não estão passando por essas manutenções. Por exemplo, na Eliseu de Almeida, zona oeste da capital, tem uma ciclovia, ouvintes reclamam de alguns desníveis, mas também de mato alto. O mato cresceu, a prefeitura não cortou, e isso também atrapalhando por lá. Vamos acompanhar as reclamações. Como é que está a situação do matagal aqui na ciclovia? Altíssimo, tem que cortar. A prefeitura tem que dar um jeito. E o senhor frequenta aqui sempre? Todo dia, de domingo a domingo. O senhor costuma correr com frequência aqui na ciclovia? Sim, todo dia. Como é que está a questão da ciclovia e do matagal? A ciclovia está bem sinalizada, está bem cuidada? Precisaria melhorar. Eu acho que não pode ter desnível de forma alguma. E também o matagal cresceu demais. Acho que choveu muito e o pessoal errou aí na manutenção. Já faz uns 3 a 4 meses que não corta. Questionamos a Prefeitura de São Paulo também sobre a ciclovia na Avenida Eliseu de Almeida, na Zona Oeste. Prefeitura disse que já acionou a subprefeitura do Butantã e que a ciclovia será incluída no programa de melhorias e também para a roçagem desse mato que infelizmente está alto, o pessoal está reclamando. Lupato e Sabino. Olha, sobre o mato aí na ciclovia da Eliseu de Almeida, eu acho que o pessoal da subprefeitura está dormindo, da subprefeitura do Butantã. É uma vergonha. As imagens gravadas aí pelo Guilherme Oliveira são vergonhosas. A gente já acionou a subprefeitura, já, viu? Nem demorou para crescer esse mato, sabe? É verdade. Nem demorou para o mato crescer. Eles nem perceberam que o mato cresceu assim. Foram dormir, no dia seguinte acordaram e o mato estava crescido. E outra coisa, cheio de desnível também, né? Como disse aí o nosso ouvinte, cheio de desnível. No que diz respeito lá à situação do Brás, é uma dessas que precisa ser revista. Aliás, a de Eliseu de Almeida também, olha, imagem, não passa nada. Não passa ciclista. Então, reiterando aquilo que o Aveleda falou, o que pode até aumentar, mas é preciso ser revisto o plano cicloviário de São Paulo, porque existem ciclovias onde não há utilização e há, talvez, demanda em outros locais onde elas precisam ser construídas. Deu certo? Em alguns lugares, como a Faria Lima, deu. Mas em outros lugares, como essa Eliseu de Almeida, por exemplo, não serve para absolutamente nada. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Valeu, pessoal. Abraço. 11 999 048756. Tem ouvinte falando disso, hein, Lupato? Se tem. Bom dia, aqui quem fala é o Fernando. Sobre o assunto dessas faixas de bicicleta, eu concordo que tem que ter faixa de bicicleta, porém com planejamento. Vou dar o caso de uma que é totalmente que eu sou contra, a da Rebouças e a Consolação. Fizeram aquelas faixas de bicicleta, você não vê muito ciclista, os motoqueiros não tem por onde passar, tudo invade a faixa do ônibus, e eu, como motorista, já vi umas 3 mortes de motoqueiro no corredor de ônibus que o ônibus acabou atropelando.
Aí, a gente falava da Rebouças, né? Rebouças Consolação. Ampliou aí o nosso ouvinte, tá certo. Bom dia, Sabino. Bom dia, Lopato. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala é Gerson, sou taxista. Eu passo na Avenida Ticoatira, da saída da Marginal até a Avenida São Miguel, 4 vezes por dia. Lá tem a ciclofaixa. Todo dia eu passo nesta via já há uns 5 anos. Dá para contar nos dedos da mão quantas vezes eu vi um ciclista usando essa ciclovia. Então, confere exatamente seu comentário aí em relação a essas ciclovias. Isso é um deserto. É usada para qualquer coisa, principalmente juntar lixo. E mais ciclistas, a gente nunca vê. Um abraço, um bom trabalho, parabéns à Rádio Bandeirantes pelo trabalho realizado, pelas atualizações que nos deixa aí no nosso dia a dia, principalmente nós que estamos na rua direto. Obrigado. Obrigado. É legal porque o nosso ouvinte tem coragem de falar aquilo que a imprensa não fala, né? Nós aqui na Rádio Bandeirantes estamos tocando numa ferida que é o seguinte: ninguém fala dessa situação das ciclovias. Aproveitamos aí o gancho da Prefeitura anunciando a ampliação dos quilômetros de ciclovia, ciclofaixa em São Paulo, para a gente tocar no assunto. Mas ninguém fala, o nosso ouvinte fala. Bom dia, Sabino. Bom dia. Elizabeth Rigamonte, aqui de Santo André. Bom, esse assunto das ciclovias. O que eu acredito também que falta um pouco de fiscalização. Aliás, como em tudo, aqui falta fiscalização. Eu vejo que na Avenida Paulista existe uma das ciclovias mais perfeitas que eu já vi. Só que tem muitos ciclistas transitando nas calçadas, entregadores. Bom, a gente sabe que também tem assaltantes, mas a maioria que eu vejo são entregadores. A Guarda Civil Metropolitana está lá na Paulista, pelo menos ali naquele trecho que eu uso, né, que é entre a Trianon ali, a Augusta, e não fazem nada. Quer dizer, a gente está lá, a calçada cheia de pedestre e ciclista passando ali, enquanto que a ciclovia está lá, sinalizada, perfeita. Então, também tem um pouco de educação dos ciclistas que a gente tem que cobrar. E é uma pena que realmente não tem um estudo, né, de reavaliação das ciclovias que estão por aí. Mas aqui fica meu protesto com relação à Avenida Paulista, que é onde eu mais circulo e é onde eu vejo ciclistas nas calçadas e não na ciclovia que está lá à disposição. E são muito boas. Tem muito ciclista na calçada da Paulista mesmo. Nosso ouvinte tem razão. Obrigado, viu, pela sua participação. Agora Obrigado. 10 horas. Diga. E legal esse olhar de repórter, né? Muito atento o nosso ouvinte nesse assunto. Muito legal. Muito obrigado a todos.